E aí, galera? E o Vascão, hein? Lotado. E ganhou nos pênaltis. Mas ganhou. Sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Ganhou nos pênaltis não. Pênalti está lá. É no contexto. Acabou empatado. Primeiro jogo 1-1, né? Primeiro jogo 1-1. Segundo jogo, 1-0 Vasco. 49 minutos. 47. 47, 49. Cruzamento. A defesa do Vasco dormindo. Principalmente o Piton. Não é a primeira vez que ele dorme no cruzamento final de jogo. Tem que estar ligado, cara. Tem que estar ligado. O cara está atrás dele. O cara é maior do que ele, costa no cara. Bota o cara do lado para ele dar um tranco. Não, largou o cara aqui, ó. O cara subiu mais do que ele, testou e meteu o gol. Aí deu a saída e terminou o jogo. Pô, com a taça na mão. Com a taça na mão. Jogou bem. O time do Vasco jogou bem. O time do Vasco jogou mal, não. E outra coisa, Coutinho, é o que eu falei do jogo passado, que ele foi expulso de graça, né? Mas estava jogando bem. Foi expulso, mas nesse jogo tá saindo bem, tocando bem a bola, tentando da melhor forma organizar o meio do campo, porque ele é o único organizador. Porque o Tietê é um bom jogador, mas toca aqui, sabe? Não mete a bola, não faz um lançamento, não chuta no gol. O Coutinho estava sempre próximo. E o outro, o Hugo Moura, é mais marcador. Mas o time do Vasco estava correndo, estava brigando. Vou repetir isso 300 mil vezes. Verratti é uma jogada especial para ele. Não é qualquer jogada. Qualquer jogada você pode fazer com o Ryan, você pode fazer com o Nuno, pode. Agora com o Verratti não. Teve hoje um lance, estava o Verratti e o zagueiro. Meteram a bola atrás do zagueiro. Ele aí começou a correr. O zagueiro nem correu, porque sabia que ele não ia alcançar. Ele não tem velocidade para isso. Quer jogar com ele, bota a bola na cabeça dele, no cruzamento. Ou então bota a bola dentro da área para ele, ali, deixa se virar. Não traz ele para querer jogar. Ele não tem intimidade com a criança. É igual o Pedro. São dois super artilheiros, tá certo? Mas não tem intimidade. Como tem um ponta de lança, por exemplo, né? Mais habilidoso, um homem de meio do campo, até um ponta, que é mais arisco, mais esperto. Ele não é isso. Agora, estava jogando bem, o Vasco estava bem organizado. Agora, primeiro tempo, foi praticamente todo o Vasco. E o Vasco perdeu várias jogadas de gol. Poderia ter, ele saiu com 1-0. Aos 42, o Ryan meteram uma bola, Ryan, pela meia esquerda. Mas lá na intermediária do time do Operário. Meteram a bola para ele, ele disputou com o zagueiro Godoy, lá do lado direito. Godoy caiu, ele rompeu, foi embora, chutou, não deu para a cobertura chegar, nem a cobertura do quarto zagueiro, nem a cobertura do meio do campo, e muito menos do lateral, que estava lá na frente. Só tinha o Godoy junto dele. Ryan forte, veloz, ganhou na disputa, ele caiu, Godoy, e ele rompeu, chegou, entrou na área, chutou, e o goleiro tomou o maior frangaço. Os caras botaram a mão na cabeça assim, porque o goleiro é bom. O goleiro é bom. Não é o nome dele aqui, Elias. É bom goleiro, mas tomou um frangaço danado, 1-0. Era para ter terminado miseravelmente 2-0 para o Vasco, sem favor nenhum. Sem favor nenhum, porque estava jogando bem, muito bem. E outra coisa,
Eu estou gostando do Diniz, porque o Diniz, eu discutia muito, porque ele tinha página 1, né? Aquele toquezinho, aquele coisa e tal, juntava 3, 4, 5 aqui e ficava e tal, e dessa porcaria não saía nada. Agora não. Agora sai o goleiro pro zagueiro. O zagueiro mete no lateral. O lateral mete no zagueiro. O zagueiro mete no lateral aqui. No quarto zagueiro no lateral, no Piton. Né? Aí se o Piton devolve a bola, eu gostei disso. Aí o Diniz arranca os cabelos. Desgraçado e tal. Correto. Então o que acontece? Por que ele está reclamando? Porque os caras estão chegando, ele está sentindo. E o cara que está com a bola no pé, está para receber a bola, não está ligado nisso que os caras estão chegando. E de repente roubam. Como hoje, roubaram 2 vezes no meio do campo. Que tocaram para o Hugo e o Hugo estava dormindo. E o cara veio e roubou. Porque encosta o ataque e encosta o meio do campo. Encostando o meio do campo do adversário no meio do campo do Vasco. Aí, o Hugo Moura perdeu a bola. Aí veio a bronca do Diniz corretamente. Então, a gente está sentindo que ele está tudo bem. Agora ela saiu daqui e foi para lá. Saiu de lá, veio para cá. Para voltar, não volta porque ele vai xingar todo mundo. Hoje ele entrou em campo. Ele estava do lado do cara que ia bater a falta. Aí o cara vai, porra, chega pra lá, cara. Aí é que ele se ligou, veio regra 3, tirou ele estava dentro do campo. Porque ele tá ligado lá na defesa que estava marcando errado. E com toda a razão. Tanto marcou errado que o cara meteu o gol de cabeça. Tem razão o Diniz nesse sentido. Então, o time do Vasco teve bem no primeiro tempo, estou repetindo. E o Ryan fez esse gol. Teve aqui os 33 minutos também. O Paulo Henrique chutou e o Elias fez uma grande defesa. Paulo Henrique de novo pro Ryan, um cruzamento. O Ryan chegou atrasado, tem que estar ligado. Ele e o Verret tem que estar ligado, porque isso primeiro tempo. Porque se os dois estivessem ligados, um dos dois ia meter o gol, cara. Que ela passou aqui, ó. E os zagueiros já estavam batidos, porque eles chegaram na frente. E a bola passou. Ah, foi muito forte? Não sei. Mas ele tem que estar ligado. Para forte ou para fraco. Não, cruzamento forte ou fraco, tem que estar ligado. Se é que tem que estar ali. Claro que tem. Então, as oportunidades que apareceram para o Vasco no primeiro tempo foram muitas. Pelo menos 4. Ele meteu um gol. Tá bem, mas poderia, o que eu estou dizendo, meteu o segundo gol. Terminado o primeiro tempo, vieram as substituições. Ryan saiu, entrou o Adson, que também é jogador veloz. Saiu o Nuno, entrou o Matheus Carvalho. Saiu o Coutinho, entrou o Lloyd. São 3 jogadores rápidos, principalmente o Lloyd e o Adson. E também houve substituição. Saiu Marco Paulo, entrou o Rodrigues. Saiu Zuluaga, entrou o Neto Paraíba. Saiu o Feliciano, entrou o Cristiano. Saiu o Fran Sérgio, bom jogador também. Entrou o Índio. Agora, o cotinho deles, o organizador deles, é o Bosquilha, que a gente já conhece, né? Veterano, número 10 ali, arruma, segura, grita, discute, cai, aí fica lá, discute com o juiz e tal. Ele levou em banho-maria aquele meio do campo ali, nesse segundo tempo. Subiu de produção, por incrível que pareça, o time do Operário. Por quê? Porque ele estava perdendo de 1-0. 1-0 ele está perdido, porque lá empatou. No
no mínimo, empatar para ir para os pênaltis. Ele está perdendo. Então, perdendo de 1, perdido de 1000. Eu vou para dentro. Tomar um gol, já estou morto mesmo. Estou perdendo o jogo. Agora, e se eu empatar? Se eu empatar, eu crio um problema aqui dentro de São Januário. Foi o que aconteceu. A sorte, quer dizer, a sorte, o azar, foi que foi no final do jogo. Um azar do caramba. Né? E aí, e sorte naturalmente, do Operário. Que numa jogada, não, eles pressionaram. O Vasco recuou, começou a tocar sem objetividade, o time deu uma caída, começou a correr demais, e o jogo não é correr demais, está ganhando de 1-0, quem tem que correr é o outro. Vamos fechar aqui, eu tenho 2 na frente rápidos, e tenho o Verrete. Então, Verrete eu vou jogar aqui, eu vou cruzar. Os outros 2 eu tenho que meter a bola. Só que o meio do campo não estava reagindo a isso. Meio do campo do Vasco. Era toca, correr com a bola, não adianta. Tem que tocar a bola, tem que aparecer os laterais. Mesma coisa que fez no primeiro tempo. Jogou pra caramba no primeiro tempo. Muito mais do que jogou no segundo tempo. E os caras estão em cima, perderam 2 oportunidades. O goleiro do Vasco foi o herói, foi o craque do jogo. Foi o herói. Não é nem craque do jogo, ele é o craque herói do jogo. Ele fez tudo na partida. Ele pegou 2 cabeçadas a 2 passos dele. Como ninguém sabe. Depois deu um voo lá no ângulo. Ele foi lá buscar a bola. Foi o herói. E o craque do jogo. Vou dizer no megafone. O craque do jogo. Então, o time do Operário, nesse segundo tempo, poderia ter empatado o jogo, antes do final, que eles empataram, e até desempatar o jogo, porque tiveram mais oportunidades do que o time do Vasco, nesse segundo tempo. Então, o treinador já estava desesperado, né? Empurrando o time para dentro, para tentar. Aí ele viu lá, olhou no relógio, tinha 47 minutos. 47 minutos para 50, acabou o jogo. Né? 2 bicos para cima, um chute no córner no cara, para bater o outro córner, para bater na lateral, e acabou o jogo ali. Linha de engano. O que aconteceu? Cruzaram a bola. Tem aqui. Teve o Elias, 30 minutos, o Lodi tocou para o Verrete, que chutou mal. 37, o Lloyd. E o Elias fez uma excelente defesa. E aí veio, aos 47, esse cruzamento. E o Adrielson, que tinha entrado no Ademilson, tinha entrado no lugar do Daniel, por trás do Piton, meteu o gol de empate, deu a saída, chutaram a bola para cima, terminou o jogo. O Vasco poderia ter saído vitorioso? Poderia. Até nesse segundo tempo. Mas eu acho que o empate, pela subida, pela entrega do time do Operário, que foi para dentro, desesperadamente, tentando empatar o jogo e conseguiu, né? Também tem o outro lado da moeda, não. Os caras estão jogando, estão correndo, estão lutando, e você enfraqueceu um pouco o meio do campo, e aí, os caras vieram para dentro. Aí foram para os pênaltis. Pênalti. Outro cara que se você olhar para ele, dá para entusiasmar, se você estiver meio para baixo, o Verrete. Ele foi lá, primeiro pênalti, foi lá, pum, bateu. Aí ficou lá no meio, né? Lá no meio do campo, no meio dos caras. O cara batia o pênalti, ele gritava, vibrava. O cara perdeu o pênalti, ele foi lá,
abraçou o cara, sacudiu o cara, botou o cara aqui. Pênalti, eles perderam. Ele vibrou com a perda do pênalti dos caras. Ele vibrou o tempo todo. E isso entusiasma. Entusiasma. Um cara como ele, já veterano, né? E já fez a parte dele. Foi o pênalti. Tá bem, tem entusiasmo. Galera toda vibrando. Mas ele está na vibração, ele até extrapola. Que ele quer brigar com o cara. Ele quer brigar com a galera lá. Ele quer brigar com a galera do time do Operário. Arranca rápido lá, empurra para lá, empurra para cá, porque ele estava vibrando, gozando, que os caras perderam o pênalti. Ele está na luta, ele está no desequilíbrio do adversário. E isso entusiasma a galera que está na arquibancada e a moçada que está ali para bater o pênalti. Então empatou, depois desempatou, aí no final o Lloyd foi lá e bateu muito bem, depois de vários, né? Vadson bateu, o Hugo bateu, Paulo Henrique perdeu, bateu mal, o Índio bateu, Cristiano bateu, quem é aqui? Aí veio, eu estou esperando o zagueiro aqui. Aí o Lloyd bateu, aí veio o zagueiro, o Godoy. O Godoy é aquele mesmo que perdeu na disputa do gol do Vasco, lá na meia esquerda, quase no meio do campo. Lançamento, o Ryan entrou, tombou com ele caiu, e ele é um cara alto, forte, e foi correndo atrás, não vai pegar o Ryan nunca. E a cobertura não deu para chegar. O lateral estava lá do outro lado, Ryan entrou com tudo, bateu, o goleiro tomou um frangaço. Esse Godoy foi bater o último pênalti, porque o Lloyd bateu e fez. E aí ficou olhando para a cara dele. Aí ele foi lá, arrumou coisa. Ele não bateu o pênalti, não. Ele empurrou a bola. Só que ele empurrou a bola. Se ele bate pênalti, se ele bate o pênalti de boca cheia, ali tinha um baita do goleiro. E já tinha provado isso no jogo e nos pênaltis. Tá certo? Mas não. Ele chegou lá e empurrou a bola. Aí o que o Léo Jardim fez? Agradeceu. Pegou a bola, muito obrigado. Valeu, acabou o jogo, foram embora. E o herói da partida, que é o Léo Jardim, botou a bola em braço do braço e foi embora. Acabou o jogo. Certo? Muito bem. Classificou o Vasco. Merecidamente, eu diria. Parabéns ao Vasco. E principalmente a essa galera do Vasco. De uma maneira ou de outra, ele grita, ele incentiva, ele xinga, ele discute, mas ele está lá. Então ninguém pode reclamar. Ah, mas está vaiando. Está lá. Ele está pagando, ele tem todo direito. Grita, discute. Né? Só não pode chegar a vias de fato. Mas de resto, andar faixa, botar de cabeça para baixo a bandeira, faz o que você quiser. Mas está comparecendo e isso é uma força para a galera dentro do campo. Então, o herói e o craque do jogo, o Léo Jardim. A baranga do jogo é o Godoy, é a baranga do jogo. E o árbitro, como sempre, muito bom, nota para ele. A nota para o árbitro é 0! Eu falei que o herói, eu ia dizer aqui o craque do jogo. O craque do jogo, o herói do jogo, Léo Jardim. Léo Jardim, o herói do jogo. Valeu, galera.